Então vamos falar aqui do efeito estufa através da questãozinha que aparece aí, ó. Segundo a Folha de São Paulo, de 23 de janeiro, a implantação de uma usina em aterro de lixo, instalada na zona norte de São Paulo, vai gerar energia para 200 mil pessoas. Segundo a notícia, o maior benefício será deixar de lançar na atmosfera o metano, que é um dos gases formados pela decomposição do lixo, e o segundo maior responsável pela intensificação do efeito estufa. Aí ele diz: o efeito estufa é o aquecimento natural importante para a vida que em excesso pode causar mudanças climáticas e ter como consequências a alteração do nível do mar e o derretimento das calotas polares. Aí ele diz: a partir da notícia, leia as considerações a seguir, identificando a sua validade. Então, vamos antes falar um pouquinho aqui sobre o efeito estufa. Eu vou colocar aqui na telinha a Terra, ó. Vamos falar aí sobre o efeito estufa, que sempre cai em biologia, em geografia, na nossa prova de vestibular. Então, eu tenho aqui a Terra, tenho aqui a atmosfera, a camada de ar, e tenho lá o meu Sol. A Terra está maior que o Sol aí, mas tudo bem. Brincadeira, que eu só desenhei um pedacinho do Sol. Então, o que é que acontece? O Sol, como nós vimos, ele emite ondas eletromagnéticas que transportam energia. Então, o Sol vem ondas eletromagnéticas com energia. Essas ondas eletromagnéticas, ela vem, bate na Terra e volta. Tá? Quando ela bate na Terra, ela volta, mas ela volta com energia menor. Aí, o que é que acontece? Se na Terra tiver muito CO2, aquele gás que sai principalmente dos carros, né? Que você vê aquela fumaça preta ali subindo, tá? O que é que acontece? O Sol, tendo CO2, ele entra. Com a energia que ele tem, ele passa pelo CO2. Mas quando ele volta, ele perdeu energia na Terra. Então ele volta, tá? A onda vem de maneira diferente, vem com energia diferente. E essa energia diferente, ela é absorvida pelo CO2. Então ela não deixa retornar para o espaço. Então essa energia solar que era para vir, bater na Terra e sair quase toda, ela não consegue sair devido ao gás CO2, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Aí vai aquecendo aqui a Terra. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando? Se não tivesse o efeito estufa, não teríamos vida na Terra. É importante que a Terra seja aquecida. Então foi tudo planejado, né? Tá certo? Quem acredita em Deus, eu no meu caso, e muitos, né? Então o que é que acontece? Foi todo planejado, a vida, para que na nossa atmosfera exista CO2. Então o CO2 é necessário ter na atmosfera para aquecer. Só que o ser humano está lançando tanto CO2, saindo aí diariamente das fábricas, dos carros, que está ficando a quantidade tão grande que agora ele está passando a prejudicar. Então aquela energia que era para ficar um pouco para aquecer, como tem tantas moléculas de CO2 na atmosfera, isso era para ter O2, N2, os outros gases, ele termina aquele CO2 por excesso, aí aumenta a ação do efeito estufa, que pode levar ao derretimento das calotas polares, piorar o aquecimento global e tudo, né? Então é uma coisa que fica sendo ruim, tá? Então isso é que está acontecendo aqui, isso é que é o efeito estufa. Deixa eu dar mais ou menos para vocês. Por exemplo, você deixar um sol, aí vem um carro lá no sol, o sol entra, a energia entra pela parte do para-brisa. Bate no seu banco, quando bate no seu banco, perde energia, tanto que o banco esquenta. Aí ela volta. Quando ela volta, ela não consegue sair pelo para-brisa. Aí o seu carro fica quente. É por isso que quando você abre um carro, ele está mais quente do que lá fora. Então, esse para-brisa ali, ele está servindo como se fosse o CO2, o efeito estufa, que a luz solar vem, passa pelo para-brisa, ou seja, passa
pelo CO2, só que quando bate na Terra, que volta, ele não consegue mais passar porque a energia dele está diferente, a onda mudou, tá? A parte de sua amplitude, a parte de sua frequência, e coincide com a frequência do CO2. Aí pelo fenômeno chamado de ressonância, o CO2 absorve aquela energia e fica quente. Se fica quente o CO2 e ele está no ambiente, esquenta o ambiente, esquenta a Terra. Então isso é o efeito estufa. Tem um outro gás importante do efeito estufa, olha aí no desenhozinho, que também vai estar aqui complicando, porque ele vai estar aqui, ó, que é o CH4, é o metano. O metano é até pior que o CO2, a sorte nossa é que tem menos metano, o ser humano produz menos metano, porque o metano, a frequência dele é muito mais próxima dessa onda que volta, aí é que ele absorve mais ainda. Se eu tivesse a mesma quantidade de metano e de CO2, o metano ia ser o principal responsável pelo efeito estufa. Como tem pouco na atmosfera, tem mais CO2 e a gente produz mais CO2, quem está ocasionando, quem está piorando mais o efeito estufa, o primeiro gás é o CO2, mas o metano também está prejudicando. É tanto que o metano ocorre muito na agricultura, né? Aqueles ou na agropecuária, né? Muito animal, muito boi, aquela coisa toda, e ali pelos gases que eles, né, lançam aí na atmosfera, é um problema também, porque é a parte do metano. Então, esses dois gases são responsáveis aí pelo efeito estufa. Aí ele diz, ó, vamos voltar aqui à questão. Vou ler de novo. Segundo a Folha de São Paulo, de 23 de janeiro, a implantação de uma usina em aterro de lixo instalada na zona norte de São Paulo vai gerar energia para 200 mil pessoas. Então, o que é que tem no aterro do lixo? O lixo, quando se concentra ali, ele lança o CH4, esse gás. Então, você pode pegar esse gás e queimar. Na hora que você queima, você vai obter energia, tá certo? Então, no lixão, você pode aproveitar esse CH4 para queimar, por exemplo, para esquentar uma caldeira e o vapor fazer uma turbina girar e gerar eletricidade. Então, segundo a Folha de São Paulo, 23 de janeiro, a implantação de uma usina em um aterro de lixo instalada na zona norte de São Paulo vai gerar energia para 200 mil pessoas, tá? Segundo a notícia, o maior benefício será deixar de lançar na atmosfera o metano. Lógico que ele pegou o metano e queimou, tá certo? Beleza? Que é um dos gases formado pela decomposição do lixo. E o segundo maior responsável, o segundo, porque o primeiro é o CO2, tá? Agora, como eu disse, se só tivesse uma molécula de cada um, o CH4 prejudica muito mais. O efeito estufa é o aquecimento natural importante para a vida, é verdade. O efeito estufa é importante. O excesso dele, que o homem está lançando mais CO2 na atmosfera, o excesso é que está prejudicando. Pode causar mudanças climáticas e ter como consequências a alteração do nível do mar e o derretimento das calotas polares. A partir da notícia, leia as considerações a seguir, identificando se é verdadeiro ou falso. Primeiro, o gás combustível metano é o CH4, inclusive sai também lá no petróleo, tá? É um dos componentes que vem, inclusive sai antes que o petróleo quando é perfurado. O combustível metano, produzido pela decomposição do lixo, vai gerar energia para uma pequena parcela da população de São Paulo. 2. O gás metano não é o único gás a ser produzido pela usina no aterro de lixo, que será instalada. Lógico, né? Eita. 3. A usina no aterro de lixo contribuirá para a redução do efeito estufa, cujo principal responsável é o gás carbônico. Muito bem, o principal responsável é o gás carbônico pela quantidade maior. E 4. O efeito estufa, processo natural, desejável para a manutenção da vida na Terra, correto? Sem o efeito estufa, nós não teríamos nascido, não teria vida aqui na Terra, vem aumentando devido, por exemplo, à queima de combustíveis fósseis e desmatamento das florestas. É verdade também. Então, aqui ele pede as alternativas que contêm as considerações válidas, são todas as 4 alternativas. Então, vamos só lembrar aqui uma parte desse combustível fóssil e desmatamento das florestas. Olha aí o que ocorre. Deixa eu pegar aqui em branco. O que é que ocorre? Quando eu tenho uma árvore, nós sabemos que a árvore pega o CO2, tá certo? Naquele processo de fotossíntese, né? Forma glicose. Então a árvore, ela absorve o CO2. Se não tiver essa árvore, para onde vai esse CO2?
lá para a atmosfera piorar o efeito estufa. Então, quando ocorre o desmatamento, eu perco aqui a árvore que iria consumir o CO2. Então, o efeito estufa é aumentado. Além disso, quando ocorre o desmatamento, às vezes é através da queima. Então, se vai queimar a árvore, vai sair mais CO2. Então, além do CO2 que ela não absorve, ainda vem o CO2 da queima. Então, vai mais CO2, vai prejudicar mais ainda. Então, as queimadas prejudica o efeito estufa, porque na queima, na combustão, lança CO2 e também porque aquela árvore deixa de consumir o CO2. Ok? E ele diz também, ó, e a queima dos combustíveis fósseis, como o petróleo. Na hora que você queima qualquer hidrocarboneto, o petróleo é formado por hidrocarbonetos, na hora que você queima qualquer um, você vai queimar aqui com oxigênio, toda queima, combustão tem que ter oxigênio. Então, ó, como nos componentes dos petróleos eu tenho carbono e a queima é com oxigênio, vai formar quem? C com O? CO2. Então, a queima dos combustíveis fósseis lança CO2, por isso que os carros lançam tanto CO2, é prejudicial a utilização deles, ok? Então, esse item 4 aí, do efeito estufa, fica claro aí para vocês essa parte. O efeito estufa, processo natural, lembre-se, ele é desejável para a manutenção da vida, para não dizer que o efeito estufa, né, não é necessário, ele é necessário. Agora, o excesso que o homem está provocando é que está prejudicando. Mas sem o CO2, como a gente viu lá na atmosfera, junto com o ar atmosférico, que é composto principalmente por oxigênio, O2 e N2, sem o CO2 nós não teríamos vida aqui na Terra. Então é importante o CO2 na atmosfera, o efeito estufa. Então, repetindo, o efeito estufa, processo natural, desejável para a manutenção de vida na Terra, vem aumentando devido, por exemplo, à queima de combustível fóssil, é verdade, a queima do petróleo, né? O petróleo, como eu disse, é uma mistura onde tem gasolina, onde tem querosene, onde tem óleo diesel, todo esse material sendo queimado gera CO2. E o desmatamento das florestas, que também, além de não absorver o CO2, como eu expliquei, termina, se for através da queima, termina contribuindo para o CO2. Beleza? Então, correto, letra E, onde diz tudo isso daí. Ok? Nós estamos chegando ao final aqui no nosso programa. Vai para cá, para cá, para cá. Amanhã eu estarei com vocês. Segunda, feriado, também estarei com vocês. Amanhã nós vamos dar uma aula sobre petróleo, a parte de pré-sal, explicar tudo direitinho, passar um vídeo aqui, explicar toda essa parte para vocês não perderem esse tema importante que pode cair em qualquer prova aí do vestibular, ok? Não só na parte de química.